Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e esse é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento, onde a gente conversa sobre aqueles assuntos que nós amamos, sobre como se comportar bem e também sobre casamento. E hoje, mais do que celebrantes de casamento, eles são verdadeiros contadores de histórias de amor. Com uma paixão por unir corações e celebrar o amor, eles são mestres, em transformar momentos inesquecíveis em histórias, refletindo a essência e a singularidade de cada casal. Eu recebo aqui comigo 3 dos grandes celebrantes de casamentos de Curitiba: Ana Paula da Blessing, Félix Calderaro das Borboletas na Barriga e o meu querido amigo Luiz Nassar, celebrantes de casamento. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Silvia. Prazer de... Finalmente, a gente se encontra, porque geralmente eu não encontro vocês nos eventos, Rapidinho. Verdade. Tudo é muito corrido, né? Raramente a gente se vê. E vocês fazem parte de uma nova geração de celebrantes de casamento, porque mudou-se a forma de celebrar casamentos. Como que vocês entendem hoje essa celebração de casamento? Vamos tirar no 0 em 1. Primeiras mulheres. Eu vou. Vamos primeiras mulheres. Acho que o Nassa concorda, né? Vamos as primeiras moças. Bom, como eu entendo hoje, eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Eu fui noiva. Até eu ser noiva, casar, eu não fazia nada disso que eu faço hoje. Eu, sou arquiteta, enfim. E eu lembro que eu não gostava de ir em celebração de casamento. Eu achava um porre, para ser bem sincera. E daí, depois que eu casei, eu tive o meu momento íntimo na celebração, que foi na igreja católica, que uma amiga entrou para fazer o civil. Ali ela contou um pouquinho da nossa história. Aí um dia meu marido foi fazer de uma amiga, eu escrevi o texto. Ali, que até a gente começou, acho que meio na mesma época, eu e o Félix, ali eu comecei a entender e a pensar a respeito sobre o que de fato é uma celebração de casamento, Daí ali eu vi que realmente aquilo ali você celebra mais do que aquele momento, é toda uma história, Aí que eu comecei a oferecer o serviço e vi que hoje em dia a celebração de casamento, muitas pessoas que não conhecem, elas chegam te parabenizando, achando até que você é amigo dos noivos, por você contar uma história bem íntima. É bem comum. É bem comum, Félix? Ou muitos que falam assim, agora eu tenho vontade de ir numa celebração de casamento. E isso faz toda a diferença. Não, e até pegando como gancho isso que a Ana falou, eu lembro quando a minha irmã mais velha se casou, isso foi em 92, eu nem morava em Curitiba, eu morava em Brasília nessa época. E eu lembro das conversas, eu era menino ainda, tinha 10 anos de idade, mas eu lembro da minha mãe conversando com a minha irmã e elas diziam o seguinte: vamos ligar lá na paróquia tal pra ver se a gente dá a sorte de pegar aquele padre, porque se não tiver a data, tiver que casar na outra paróquia com aquele padre fulano. E aí na época eu não entendia muito bem aquela discussão. Por que tinha o padre que era bom pro casamento da minha irmã e por que tinha o padre que elas estavam tentando evitar ele naquele momento? E aí eu percebo que, depois que eu fiquei adulto, eu entendi um pouco melhor, eu percebi que tinha um pouco isso, O casamento seguia a característica, a energia que a pessoa que vai celebrar ia fazer ali. Só que como o casamento naquela época era muito voltado puramente para a tradição, nem todo padre se preocupava de fato de fazer uma cerimônia que fosse envolvente. Os padres se preocupavam de fazer uma cerimônia que fosse eficiente do ponto de vista do sacramento, Então, quando eu comecei, até a Ana comentou que a gente começou na mesma época, foi de uma forma inclusive parecida, Eu recebi um convite de um amigo para fazer um brinde no casamento dele. Então, não era uma celebração, eu não era um juiz de paz, eu não estava ali oficiando o casamento do casal, mas existia neles a vontade de ter uma coisa naquele momento, porque como eles já eram casados no civil, não teriam juiz de paz, e era numa chácara, não seria religioso, eles queriam que tivesse um momento. E eu fiz um brinde, tipo aquele padrinho de comédia romântica, que você pega e bate com uma colherinha na taça e faz um discurso. E aí, pra minha surpresa, quando começou a festa, uma das amigas deles chega: oi, tudo bem? Você me dá um cartão que tô precisando de celebrante de casamento. Então, eu, na verdade, não... Até a Silvia comentou, Nossa, vocês representam uma nova geração de celebrantes que tá vindo com uma nova forma. Eu confesso que eu não cheguei, assim, nesse universo dos casamentos pensando em ser diferente. Eu nem pensei em ser celebrante antes de mais nada. E a primeira oportunidade que eu tive vinculada, nessa área de casamento foi justamente o casamento de um amigo. E aí entra isso que a Ana falou. Até hoje, saímos dos casamentos com essa sensação nas pessoas, Puxa, você é um amigo do casal? Você conhece o casal de longa data? Diferente, Isso se estende também não só nos casamentos religiosos, mas para o casamento civil. Você percebe que hoje em dia as pessoas procuram
um casamento, ainda que civil, mais personalizado. Né? Então, como a Ana falou mesmo, ali, o que você celebra ali é muito maior do que uma assinatura de um termo de casamento. Aquilo é só uma formalidade legal. Né? Mas eles querem que você conte um pouco da história do casal. Né? Então isso aí, tanto nos casamentos religiosos, que tinha aquele padrão, os casamentos civis também, eles seguiam um padrão que era só aquela formalidade legal, que a lei exige que você fale. Isso mudou, né? Hoje em dia, o pessoal procura que seja algo mais personalizado para a história do casal, para a crença do casal, né? Eu tenho assistido alguns casamentos civis que realmente eu tenho ficado muito surpresa com a condução da cerimônia, dentro de cartórios mesmo, assim, eu tive 2 experiências que eu fui convidada e eu fiquei, nossa, falei, até a sensação que eu tenho que os padres também melhoraram bastante, a gente tem tido casamentos católicos que o rito é mais, né, mais próprio, muito personalizados, né, com o cuidado dos padres e realmente, né, trazer a história daquele casal, e isso que você falou procede mesmo, porque mudou muito as celebrações nos cartórios. E é o que os noivos buscam, né? Os noivos estão buscando isso, algo mais personalizado. Porque se você for antigamente, você fazia uma leitura de uma ata de casamento, né, que não interessa para os convidados, o estado civil dos noivos, a profissão dos noivos, onde nasceu, onde mora. A lei sequer exige isso, né? E você fazia algo que está na lei apenas, né? Aquela pergunta se a pessoa... Até no Código de 16 era se recebia por marido e mulher, o que não se usa mais. Não se usa mais? Não, porque o Código de 1916 ainda a mulher tinha aquela submissão ao homem, né? Hoje em dia você não tem mais isso. Né? Então você recebe como casados, né? Você recebe em matrimônio, você recebe como casados, você declara eles casados, e não mais marido e mulher. Não mais marido e mulher. Luiz, você tem uma história um pouquinho diferente da Ana e do Félix, né? Porque você era juiz de paz. Conta pra gente um pouco. Na verdade, assim, na nossa família já tá meio no sangue, né? São 3 gerações. Meu avô era juiz de paz em Curitiba. Quando começou a Justiça de Paz em Curitiba, meu avô começou a fazer casamento. O que é a Justiça de Paz? Então, antigamente, quem fazia os casamentos civis eram os juízes de direito. Tá. Né? E depois eles, até mesmo pela quantidade de serviço que os juízes de direito têm, criaram a Justiça de Paz. A Justiça de Paz ela tem competência apenas para realizar o casamento civil. E você não é um juiz de direito. Você é nomeado pelo Tribunal de Justiça, mas você não é um juiz de direito. Né? E eu fui nomeado em 2001, se eu não me engano. Né? Meu avô já era juiz de paz, meu tio também já era juiz de paz. E eu entrei em 2001 como juiz de paz e fiquei todo esse tempo fazendo casamento civil nos cartórios, depois fora dos cartórios, dentro da circunscrição, que é permitido. Né? Cada cartório tem são alguns bairros que ele compete? Curitiba é dividido em várias circunscrições, né? Tá. Então tem a circunscrição do centro, primeiro, segundo, terceiro e quarto ofício que são do centro, e tem as circunscrições que são as distritais, né, de Curitiba. Cada cartório tem um juiz de paz e 2 suplentes. Né? Então dentro da tua circunscrição você realiza os casamentos oficiais. Né? Fora da tua circunscrição, obrigatoriamente você tem que pedir o processo de habilitação, pedir uma certidão para casamento em outra circunscrição, levando para o juiz de paz daquela circunscrição. Entendi. E como que você fez essa transição de juiz de paz para celebrante de casamento? Na verdade, eu já fazia os casamentos civis e também era chamado para fazer celebrações fora da minha circunscrição. Né? E daí eu acabei vendo que valia mais a pena você realizar. Hoje em dia, a grande parte dos casamentos são celebrações, na verdade, né? Porque são fora da circunscrição do centro. O casamento civil acontece no cartório e depois vocês são chamados para celebrar o casamento. Eles casam obrigatoriamente no cartório onde eles moram, né? E depois a gente realiza antes ou depois e nós realizamos uma celebração no local. E como vocês constroem essa celebração? Como que vocês sabem que essa celebração dá para mim, mas não daria para o outro e vice-versa? Como que é feita a construção dessa narrativa? Eu acho que o casal traz todas as respostas. Porque quando você senta para conversar com eles não te contam só a história de como eles se conheceram, de como eles se relacionaram, noivaram e estão ali casando. Quando eles estão contando a história, eles te dão, inclusive, a linguagem que você vai utilizar com eles. Porque você senta com um casal e daí, de repente, senta aquele noivo na tua frente que fala, e aí, cara, beleza, tudo bem? Você percebe que ele não é um noivo célere, sério. Ele já tem um jeito mais despojado. E eu vou me apropriar daquela linguagem para que no dia do casamento eu, de fato, converse com ele. Então, eu acho que o casal traz tudo. Ele traz a história, o casal traz a emoção que aquela história tem, o casal traz a linguagem que você vai usar com eles no dia do casamento, o casal traz tudo. Agora, é claro que vai passar por um trabalho de sensibilidade, meu, da Ana, do Nasser, do celebrante que tiver ali, de você perceber, puxa, mas de tudo que ela me falou ali,
qual que é o elemento, a passagem, a parte mais emocionante, que eu acho que vai ter mais impacto para esse casal, dessa história que ele acabou de me contar? Ou qual a parte que de repente vai ser mais divertida? Qual a parte que vai ser mais significativa? O que vai ficar amanhã? Eu sempre me faço essa pergunta. O que vai ficar amanhã? Amanhã eles vão acordar e aí eles vão começar a repassar o dia, porque o casamento acontece ali naquele espaço de horas, mas o casal ele vai ressignificando aquele espaço de horas ao longo de dias, semanas, meses, que ele vai lembrando de coisas que ele nem talvez tenha percebido conscientemente no dia, mas ao longo dos próximos dias, semanas, ele vai lembrando. E aí eu sempre me preocupo isso. O que vai ficar para esse casal amanhã, semana que vem? Mês que vem, daqui 10 anos, o que eles vão lembrar? E aí eu procuro montar o texto de acordo com isso que eu acho que vai ser daqui 10, 20, 50 anos lembrado. Ótimo. E você, Ana? Eu tenho mais ou menos, né, eu faço assim, primeiro a reunião com os noivos, né, que eu digo que eles detêm todos os detalhes da história, porque eu digo, eu celebro uma história, né, então não adianta vir para mim e pedir assim, Ana, só quero que fale tal coisa. Não, eu vou contar uma história, vou narrar, né, então eu já se parte do pressuposto que, se não quiser contar a história, prefiro que vá procurar outra pessoa. Mas eu não fico só no casal. Eu tenho, o meu processo de celebração inclui a entrevista com os pais e uma coleta de depoimentos com vários outros contatos, né? Geralmente a maioria padrinhos, amigos, avós, enfim, os noivos que me dão esses contatos. Eu falo com todo mundo, junto tudo. Daí eu tenho o meu processo criativo, né? Isso, cada um de vocês tem um processo criativo, na verdade, né? E ali, né, com tudo isso junto, Ana, né, eu tenho muita... Isso começou naturalmente até. Eu sempre vou em busca de algo que faça sentido para aquele casal, assim, uma poesia, assim, uma obra literária, uma música, ou... Casamento de Sábado agora eu usei a frase de um cientista que falava sobre as estrelas, assim, foi uma coisa mais técnica, não foi aquela coisa assim, só luzinhas no ar, sabe? Então, assim, tudo depende do casal, como o Félix falou, mas assim, eu acho importante, para mim faz sentido que todo mundo que tá ali, toda aquela galera que tá assistindo, que eu acho que são as pessoas que mais amam aquele casal, né, que estão ali por eles se sintam parte do momento, porque eles vão lembrar de tal história, né? E daí eu trago pincelada, tal padrinho falou tal coisa, uma frase que eu não cite o nome, o noivo e tais pessoas já dão risada, porque eles sabem de onde veio, desculpa. E que os noivos se sintam também abraçados por todos. É esse o meu grande propósito com tudo isso. Né? Não, até você comentou agora, né? Uma coisa que é legal, eu também converso com amigo, com familiar, e uma coisa que é legal é que quando o amigo conta uma história, ele acaba muitas vezes trazendo uma característica universal daquele noivo. Então eu vou pegar o Luiz aqui agora como o nosso noivo. Às vezes ele fala assim, cara, você não acredita que teve um dia que eu passei na casa do Luiz pra gente sair, e aí eu falei pra ele, Luiz, você espera aqui um pouquinho no meu quarto aqui, né? Luiz estava na casa do amigo dele. Espera aqui um pouquinho no meu quarto que eu vou só terminar de me arrumar ali e resolver umas coisas. Cara, você não acredita. Quando eu voltei pro meu quarto, você acredita que o Luiz, que é virginiano e tem mania de organização, ele tinha arrumado meu quarto inteiro enquanto me esperava? E aí, quando ele me conta essa história, eu penso comigo, cara, se o Luiz tem um senso de organização tão apurado, a hora que eu contar essa história vai ter 10, 20, 50 pessoas lá que já vão ter convivido com essa característica. Que vão se comover com isso. Que vão olhar para aquilo e falar assim, putz, mas isso é muito a cara do Luiz. Então isso é muito legal, porque realmente os amigos e familiares dão pra gente um olhar sobre a história, sobre a personalidade do casal, que muitas vezes o próprio casal não te fala, mas o amigo familiar começa a falar, puxa, isso aqui é legal. E os convidados que estão ali estão envolvidos na história do casal. Né? Então, quando você está fazendo a celebração, os convidados estão se emocionando, então, né, passa um filme na cabeça do casal e também passa um filme na cabeça dos convidados. É bem bacana. Essa parte do filme é que eu acho a mais interessante, porque é muito legal quando eu consigo assistir a cerimônia e eu percebo que está sendo falado algo na celebração e o movimento corporal dos convidados, né? Eles estão assim, ou eles estão rindo, ou, né? Nossa, falaram isso. Isso é muito legal, porque eu acho que daí o celebrante consegue trazer pros convidados, envolver, né? Colocar, acho que todo mundo numa mesma egrégora. Não sei se essa seria... Não, acho que sim. Eu seria, gosto eu gosto muito, inclusive, desse termo, dessa definição de egrégora, porque a gente gera isso naquele momento. Acho que gera isso. E vocês já passaram por alguma situação, tipo, de algum pedido inesperado, alguma situação que durante a condução vocês acharam que estavam indo no caminho certo e você percebe no cliente, nos noivos, né? Que são clientes, né? Percebe nos noivos, tipo, puxa, acho que fui
porque é muito da leitura do celebrante aquela história, né? Então, claro que também pode dar errado, né? A gente quer que sempre dê certo. Mas alguma situação assim difícil durante a celebração de um casamento, ou até algum pedido que vocês falaram, nossa, mas isso eu não consigo fazer. Puxa vida. Não me recordo. Eu tive uma situação... Sem citar nomes, Félix, pelo amor de Deus. Não, pode deixar. Só não cite nomes, nem lugar, nem nada. Conta a história. Fica tranquila. Um dia na Bahia, fala assim. Eu acho que tanto a Ana quanto o Luiz já devem ter recebido alguns casais que se conheceram por plataformas de relacionamento, por aplicativos de relacionamento, dos mais diversos, né? Não vou citar, pode deixar que eu não vou citar. Não citem mas as plataformas dão certo. Olha, as mulheres e os homens que estão procurando relacionamento, os aplicativos dão certo. Muito casamento de aplicativo. Olha, só no ano passado eu fiz 12 casamentos de casais que se conheceram por aplicativo. Somos aqui a testemunha, as testemunhas que os aplicativos funcionam. Recomendo. Eu tô aqui falando, eu tô ouvindo o barulhinho da pessoa teclando ali, já pesquisando o aplicativo na hora, né? Eu vou lá agora. E aí eu tive uma situação, já tem alguns anos, isso, uns 4, 5 anos, da noiva, acho que talvez... Já existem esses aplicativos há muito tempo, mas talvez 5 anos atrás, não sei se já era uma coisa assim tão harmoniosamente compartilhada, tipo, eu baixei aqui um aplicativo, eu acho que as pessoas faziam, mas faziam meio assim, melhor não contar pra minha amiga, senão vai achar que eu tô desesperada aqui, né? E aí eu tive o casamento dessa noiva e a história deles tinha começado por um aplicativo. E quando chega na hora da cerimônia, assim que eu falei, a noiva fez assim pra mim. Ela tinha uma outra história. E aí eu pensei comigo, putz, eu acho que ela não contou pra família que ela tinha conhecido o noivo. Mas deixa que eu vou contar agora pra todo mundo. E aí, palavra lançada e a flecha não volta atrás. Então, eu já tinha soltado na cerimônia, evitei tocar no assunto de novo, toquei a cerimônia adiante. Quando foi no final da cerimônia, ela super emocionada, eles gostaram da cerimônia. Só que daí quando eu fui dar um abraço nela, ela pegou e falou, eu vou te matar. Meu pai não sabia que eu tinha conhecido ele pelo aplicativo. Só que veja que interessante. E aí eu até vou já transferir, me desculpa, Silvia, mas é mal de jornalista, já vou transferir a pergunta para a Ana e para o Nasser, para eles comentarem se eles já passaram por isso. Eu recebo muitos casais que sentam na minha frente, eles já leram textos, viram vídeo, acompanham rede social, e aí eles sentam para mim e falam assim, Félix, olha, já vou começar te dizendo que a minha história não é tão boa quanto as que você conta lá, não. Isso direto, é comum com vocês? Direto. O casal, muitas vezes, Silvia, ele não tem noção de quanto a história dele é potente. E ela... só teve essa reação porque ela não tinha noção do tanto que a história deles era potente. Depois, ela me disse isso na hora, eu dei um abraço neles e fui embora pra minha casa. Segunda-feira, ela me manda uma mensagem. Félix, muito obrigado por você ter falado na cerimônia aquilo. Você não acredita que assim que eu entrei no salão, fiz a entrada com o noivo, meu pai veio e me deu um abraço e falou assim... Filha, que história espetacular! Eu não sabia que você tinha conhecido ele pelo aplicativo. Legal. Então, toda a preocupação e o medo que ela tinha caiu por terra e ela achou o máximo. Ela, tipo, puxa, o Félix me resolveu um problema aqui agora, porque agora ele. Agora publicou. Então, isso é uma coisa interessante. O casal muitas vezes traz essa insegurança com relação à própria história. E foi o caso dessa noiva. Não sei se vocês já viveram isso. Já, direto. Não, tem várias pessoas que chegam, mas não sei se você vai conseguir contar. Falei, não, contar eu vou conseguir contar, né? Então vamos conversar primeiro. Reunião o quê? Nossa, Deus, lembra? 8 horas, das 5 horas de reunião com os deixa eu só comentar, porque a Ana celebrou o meu casamento, tá? É verdade. Eu digo que foi a reunião mais longa que eu tive até hoje. A reunião que nós fizemos foi uma reunião de 8 horas. 8 horas. Ela ficou 8 horas lá em casa, conversando comigo e com a minha esposa. Mas enfim, eles sempre acham que, eles sempre estão, né, que aquela história não tem, não vai ser tão emocionante quanto. Que não é emocionante aqui, né? Mas a gente sempre consegue tirar. Né? Eu digo assim, tendo amor, né, sendo um casamento por amor de fato, a gente consegue trazer, né, para um texto bem elaborado, né, bem significativo, né, porque nada mais é do que esse momento, do que uma experiência, né, uma experiência que os noivos vivem em escutar a própria história. Eles não escutam a própria história, né, tanto que no início da celebração eu sempre, né, dou aquelas boas-vindas aos noivos e falo... orgulhem-se da história de vocês e apropriem-se das palavras que são, né, de vocês. E é lindo, é maravilhoso. Eles assim, nossa, que lindo ouvir minha história assim. É muito sensacional. E, por exemplo, nessa construção da celebração, como que vocês orientam os noivos, por exemplo? Porque se você tem um noivo que é mais falante, uma noiva, né, que eles são mais descontraídos, senhor. Descontraídos é mais fácil tirar, né? Você vai conversando. Mas se de repente vocês pegam aí um casal que é
mais tímido, mais fechado, mais reservado, né? Como que vocês fazem para pegar, para fazer com que eles entreguem essa história para vocês? Eu sempre peço para que eles encaminhem para o meu e-mail um pouco da história deles. Né? Para Para não perder nenhum detalhe. Tá. Né? Porque por mais que eu faça uma reunião com os noivos, eles me contem, a gente já sabe para que lado a gente vai. Mas eu peço que eles encaminhem para o meu e-mail, né, um pouquinho da história deles, porque eles vão poder conversar entre eles. Um exercício, né? Para conversar. O que a gente vai querer passar para o celebrante, para o juiz de paz, para que ele fale no nosso casamento. Falando isso agora, eu lembrei de um caso que um padrinho pediu a palavra para poder contar um pouco. E começou a falar coisas que os noivos não queriam que contasse. Olha, isso é um ponto E foi uma coisa complicada, porque eu não tinha como não deixar o padrinho falar. Até achei que os noivos também queriam que o padrinho falasse. Mas foi uma vontade do padrinho de fazer aquilo. O padrinho conhecia o noivo desde a infância, mas falou várias coisas que o padrinho não queria. Que os noivos não queriam que fosse dito. Principalmente o noivo não queria que falasse a respeito. Então aquilo causou um constrangimento, um desconforto. Né? Então eu sempre gosto de que eles mandem escrito para mim um pouquinho da história deles. E eu falo, olha, uma coisa bem informal, a mensagem toda eu preparo. Mas para que eles me passem um pouquinho da história deles, para que eu possa preparar essa mensagem, né? Você colocou agora um ponto, esse negócio das surpresas, né? Eu sou, como produtora de eventos, eu sou 100% contra surpresas. Porque a surpresa pode ser... Primeiro que o casamento custa muito caro, ele tem uma demanda emocional muito grande, de expectativa. E outra, uma surpresa que pode ser legal para você... Pode não ser para mim. E em algo que é tão planejado, em algo que é tão... Você não pode brincar com isso. Então, a gente tem uma cláusula nos nossos contratos que a gente não permite surpresas. Então, quando a gente recebe muito assédio de surpresa, muito, vocês não têm noção, gente, mas muito. Nossa, porque como eu tô no planejamento, né, eu tô na coisa, um quer fazer um negócio, o outro quer dar uma coisa. E a pessoa na melhor das boas intenções. Sempre, sempre. Dizem que o inferno tá cheio de boas intenções. Mas esse é o problema. Eles dizem que tá cheio. Então, como a gente é muito assediado nesse... E não só em relação à cerimônia, tá? Às vezes eu quero cantar uma música pra não sei o quê. Enfim, gente, de tudo. Poderia ter um podcast só de surpresas, né? A gente tem uma cláusula em contrato que os noivos são cientes. Olha, nós não autorizamos surpresa. Nada no casamento pode ser feito sem o conhecimento dos noivos. Porque, gente, eu não posso comprometer o casamento de um casal, porque no meu entendimento eu achei que ia ser legal. Quem sou eu para achar que é legal? E eu imagino que na cerimônia às vezes aconteça isso, de alguém querer participar, dar a palavra, contar a versão dos fatos. Eu, por exemplo, eu tenho uma pergunta, lógico, ao longo do tempo você vai passando por umas situações que você ou vai adicionando no teu contrato ou na tua lista de perguntas, né? Vai criando casca. Vai criando. Isso. Eu falo assim, que quem trabalha em eventos, no mínimo você tem que ter uns 4 páginas de contrato. Sim, a minha tem 9. No mínimo você tem que ter. E ali existe uma pergunta, 2 perguntas que lógico, todas são importantes, mas primeiro, o que você quer que eu fale que eu não possa deixar de falar, né? Às vezes uma oração, não que eu faça religioso, né? Ou quero fazer uma homenagem a alguém, quero que fale de tal pessoa, quero isso. E o que é tabu? O que eu não posso fazer, o que ninguém pode fazer, por exemplo, você tem um tio, já teve uma situação de uma noiva que falou, se o tio fulano de tal aparecer, você inventa uma desculpa, porque eu não quero que ele fale. Que era um tio, acho que vivia dando discurso em todas as festas. Você fala esse meu argumento. Olha, eu tenho uma cláusula em contrato que não pode tios. Sim. Olha, aqui na cláusula tal não pode tios. Eu falo que... Eu chego na hora e falo assim, infelizmente os noivos, né, não me permitiram deixar tal, ou... Enfim, eu invento uma desculpa na hora, né? Mas assim, então, eu sempre pergunto, tal história que a gente te contou... A gente contou pelo contexto, mas não é para citar, né? Ou eu falo assim, vocês conhecem os padrinhos que vocês têm, né? Então, assim, o que eles podem me contar, às vezes, que vocês não queiram que eu traga? Né? A questão, às vezes, de falecimento na família. Tem gente que quer que traga a memória do pai, né? Mas tem gente que não quer de jeito nenhum. Sim. Então, né, vai da gente também trazer esses assuntos, essa sensibilidade, né? Bem isso. Exato. Eu já tive situações em que eu não tinha... O padrinho, por exemplo, conversou comigo e me contou algumas histórias, e eu não tinha tido nenhuma orientação do noivo, nem pra sim, nem pra não, com relação àquelas histórias em específico. E aí, às vezes, o cara tá contando uma história que deve ter sido épica para o grupo de amigos deles, maravilhosa, mas não é a melhor história para se contar durante a cerimônia. Eu costumo dizer pro casal que eu falo assim, olha, a cerimônia de casamento ela é uma espécie de cebola, ela tem camadas. Quando você personaliza,
Intimidade é uma coisa que algumas pessoas têm mais com você e outras pessoas têm menos. Então, é por isso que a cerimônia, ela é uma cebola. Ela tem essas camadas. Porque algumas camadas vão ser acessíveis e compreendidas por todos os convidados. E algumas camadas vão ser específicas para grupos. Então, eu muitas vezes acho que aquela história... Nossa, isso aqui vai fazer o noivo dar muita risada se eu lembrar ele disso na hora da cerimônia. Mas não é a melhor história pra contar. Eu não conto a história. Eu só viro pra ele e falo assim, Luiz, e quando eu conversei com o Diego, cara, ele nunca vai esquecer daquela Ilha do Mel de 2017. Ponto. Cri, cri, cri. Ele vai rir, o Diego vai rir, e vai ter um monte de gente que vai olhar e falar, mas o que aconteceu na Ilha do Mel de 2017? Não é pra essas pessoas. Essa camada da cerimônia não era pra todo mundo. Mas eu achei que a história valia, tá ali. Mas daí entra o que o Luiz falou. Sensibilidade. De você saber a hora que é pra levar a história e a hora que você só vai fazer o casal lembrar dela sem contar a história. Exato. E é uma linha muito tênue, né? Porque o que pode ser muito engraçado pode ser muito constrangedor ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, para aquele mesmo grupo, né? Então, eu acho que é um desafio para o celebrante com o tempo e calibrando isso, né? Entender até aonde ele pode ir. Hoje, quanto tempo mais ou menos dura a cerimônia de vocês? Quanto vocês recomendam? Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Né? Tá Mas bom. melhor eu não vou opinar. O tema não... quanto tempo vocês celebram, né? De cerimônia em si? Como que vocês orientam os noivos em relação a esse tempo, né? Eu gosto de ser bem pontual, sabe? Vários casamentos que você produziu já, né, comigo. Eu gosto de fazer com as entradas dos noivos, tudo isso em 25, 30 minutos. Quando você percebe que os convidados estão ali chorando, estão muito emotivos, eu dou uma estendida até no máximo 35. Mas, obviamente, quando eu converso com os noivos, eu pergunto para eles, olha, o que vocês acham que seria um tempo ideal? Tem noivo que chega para mim, Luiz, a gente vai na missa todo domingo, pode fazer nosso casamento em 1 hora. Eu faço. É verdade, né? Quem frequenta tá mais habituado. Só que isso você tem que obrigatoriamente avisar também a produtora. Porque existe todo um protocolo após a celebração. Avisem a produtora, gente. Avisem a Se eles cerimonialista. querem que A gente responde no WhatsApp, telefonem pra gente, conversem. Se os noivos querem que você faça uma celebração em 1 hora, você vai ter que avisar a produtora do evento, né, a cerimonialista, produtora, porque tem todo um protocolo posterior ao casamento, de fotos, de tudo, né? Então, eu gosto de fazer nos 25, no máximo 30 minutos, né, estendendo ali para 35, mas tem noivos que pedem mais tempo. Pedem mais tempo, vocês? Eu, na verdade, assim, se eu pudesse, eu faria 3 horas de celebração, que eu tenho tanto material para escrever, mas eu digo que quando eu treino, né, antes de ir para a celebração, na cadência certinho, o meu texto falado dá em torno de 20 minutos. Aí soma-se a entrada, votos, alianças. Então, ali dá uma média de 40, 45 minutos, tudo. Às vezes pode durar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas eu sempre peço para os noivos reservarem 1 hora para a celebração, para sobrar tempo. Porque às vezes pode atrasar um pouquinho mais, pode... Enfim, depende. Né? Às vezes vem uma irmã, teve uma situação que elas queriam que as irmãs falassem. Uma falou 5 minutos, outra falou 20 minutos. Então, né? Então, mas eu sempre tenho nessa assim, 1 hora para tudo, né? Eu faço uma métrica, foi empirismo puro. Eu fui fazendo e percebendo que funcionava. Eu tive casamentos que a gente alongou um pouquinho mais, porque tava um clima agradável, os convidados estavam se divertindo, estavam se emocionando. Casamentos que tava, sei lá, 40 graus de temperatura, o casamento era meio-dia debaixo do sol. Você precisa abreviar. Precisa abreviar. Tirando essas situações muito pontuais de um casamento debaixo do sol meio-dia, por exemplo, eu costumo demorar mais ou menos 20 minutos, é meu tempo de fala, meu tempo de texto, para que a gente tenha uma cerimônia de no máximo 40. E eu costumo dizer para os noivos sempre o seguinte, eu falo assim, gente, eu acho que esse tempo ele é o mínimo e ele é o máximo. E ele é o máximo, concordo. Porque a gente precisa de ter um tempo mínimo para envolver as pessoas. Sim. Só que esse tempo mínimo, ele é muito próximo do tempo máximo para cansar. Para cansar. Então, é uma preocupação que eu sempre tenho. A pessoa tá se divertindo, tá se emocionando, mas a gente tem que acabar na hora certa. Porque se você não acaba na hora certa, você estraga o que foi bom. A pessoa, em algum momento, vai sentir fome, vai doer o bumbum no banco, vai olhar no relógio, tem criança, tem vô, tem vó,
né? Tem Não, e você personalidade. percebe o desconforto no próprio movimento do convidado. Claro. Ele começa a É, se se mexer na mexer. cerimônia, né? Às vezes eu que fico muito nos bastidores, né? Não tô no front, eu vejo, eles começam e mexem pra Se cá ajeita e, no e assento. coisa, daí eu falo, meu Deus, se ele não terminar, ele vai perder. Eu falei, tudo que deu certo até agora vai por água abaixo, porque daí esse convidado só sai reclamando. É Sim, bem isso que você falou. Essa chave vira, né? Muito, muito fácil. Nossa, legal. Meu, que porra, não termina nunca. Demorou. Eu tive um professor na faculdade de jornalismo que ele falava assim, vou ensinar para vocês do primeiro dia de aula os 3 segredos para um ótimo orador. O ótimo orador, ele tem que falar alto para ser ouvido, claro para ser entendido e rápido para ser aplaudido. Então, acho que tem um pouco disso também. Não dá para ser tão rápido assim, pra gente conseguir envolver as pessoas, mas eu acho que tem um tempo ótimo ali. Não, eu também, eu acho que esse tempo é o ideal. Tudo que a gente percebe passando desse tempo vai para o desconforto. Claro que quem está envolvido ali, o casal e de repente os pais, a noção do timing é diferente, né? Se ficar um tempão, eles vão juntos. Mas a gente tem que lembrar que essa celebração, esse novo formato de celebrar o casamento, o intuito não é só agradar os noivos, mas é envolver os convidados, né? Fazer com que todos façam... Gerar a nossa egrégora. A nossa, eu adoro mesmo. Eu também eu gosto dessa palavra, porque tá todo mundo ali com eles, né? Todo mundo junto. E vocês já tiveram algum pedido inusitado? Você quer falar, Ana? Eu só ia falar que eu tive um casamento específico uma vez, que eu lembro que acabou a celebração, todo mundo saiu, daí eu vou lá guardar minhas coisas, daí veio um convidado, que ele não era padrinho, era assim, né? Não sei se... Até hoje eu não sei exatamente qual era a intimidade dele, mas ele veio assim pra mim, você é amiga dos noivos? Eu falei, não, nossa, que legal a tua que legal o teu texto, a tua poesia, ele falou, que legal a tua poesia, porque a hora que eu falei, pronto, agora vem a parte chata não chegou. Isso gente, eu acho legal. Isso um elogio para um celebrante. Super. Um elogio, porque eu que, né, tô nos bastidores, eu vejo quanto essa linha é sensível mesmo, e eu acho que para quem celebra casamento é um desafio vocês darem conta disso. E vocês já tiveram algum pedido inusitado? Pedido inusitado. Alguma coisa. Eu vi uma celebração esses dias, mas foi no YouTube, porque assim, né? Eu sou a rainha que eles me mandam. Silvia, você viu esse negócio? E todas as atrocidades de casamento, eles me mandam. Meu Deus, isso. E o celebrante fez uma alusão ao Darth Vader e tudo mais, e foi um negócio meio assustador, assim, né? E depois, pelo que eu entendi, o noivo tinha pedido, era muito importante Star Wars no casamento, não entendi muito bem por quê, mas era, e coisa. Já teve algum pedido assim que vocês falaram, nossa, mas como que eu vou encaixar isso? Alguma coisa assim? Então, eu tive um que foi um casal, o estilo deles e do casamento deles era emo-gótico. O que é um emo gótico? Então, eles gostam... É uma cultura nerd, né? Como eles costumam dizer. Então, gostam de super-herói e tudo. Só que a cultura emo-gótica, ela é muito marcada pelas vestimentas. Eles usam preto, muita lantejola, aqueles espinhos, piercing... Os homens pintam as unhas de preto, né? Então é aquela coisa meio vampiresca, vamos dizer assim. E aí na semana do casamento, conversando com a cerimonial pra bater roteiro, cronograma e tudo, dela fala, e aí, tá preparado pro casamento hemogótico? Aí eu falei, não. O casal é hemogótico, mas o casamento vai ser também... O casal não tinha me passado essa informação. Nossa, eu não sabia que era uma informação bem que básica, o casamento né, inteiro era Félix? hemogótico. Ela falou, Félix, vai ter até um mini caixão na decoração. Tinha caixão na decoração do casamento. Meu Deus do céu. Era realmente bem voltado pro tema. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então não foi um pedido do casal. A cerimonial me desafiou ali naquele momento, né? E eu pensei, o que eu vou fazer? Aí tive uma ideia. Coloquei um all black... Fiz um cabelo tipo Conde Drácula, assim, passei um gel e botei ele inteiro pra trás, pintei minhas unhas de preto e fui pro casamento desta maneira. A noiva, quando ela entrou e me viu, aí ela chegou na frente, né, assim, cumprimentou o noivo e tudo, ela olhava pra mim e fazia, eu não acredito que você fez. Então foi muito gostoso, assim, porque eu percebi que eu acertei em cheio ali aquela coisa e tudo. Mas foi, na semana, confesso, uma semana tensa pra mim, porque eu tava pensando, gente, isso não vai dar boa. Não vai ficar legal. Sim, porque parece que é um universo completamente diferente do que a gente está habituado a Mas no fim das contas eu acho que faz parte, Silvio. O celebrante precisa comprar um pouco o jogo, a personalidade do casal. Não, e cada vez mais, né? Porque antes, voltando naquele... Os casamentos eram todos muito padrão, né? E agora, cada vez mais...
Eles querem personalização, personalização, personalização. A personalização vai trazer momentos felizes e também vai trazer seus desafios e até os seus erros, vai fazer parte, porque é personalizado, né? Tudo que é personalizado vai ter essas características, não é? Sim. Não tem como. E até a gente falou da nossa egrégora antes, né? A personalização gera essa egrégora justamente porque as pessoas se conectam na história, no casal, elas se sentem parte, puxa, elas reconhecem o casal naquilo que está sendo falado. E eu acho que isso é espetacular, porque toda a sequência do casamento começa na cerimônia. Então acho que quando o convidado, ele se emociona, ele se diverte, ele tem a sensação de ter participado de uma coisa muito gostosa e muito legal, eu acho que o jantar é diferente, a recepção é diferente, a festa do casal é diferente. Eu acho que a percepção de todos, a partir daquele momento, ela é aguçada. Ela é, assim. E eu vou te dizer até mais sobre isso, né? Quando a gente orienta os nossos noivos na contratação, eu sempre falo assim, para todos os serviços, olha, tem essa opção. Vocês precisam se identificar com a personalidade de quem vocês estão contratando. Você tem que ter alguma afinidade, porque senão esse negócio não vai dar certo. Pode ser o melhor profissional, mas se você tem que ver se ele é o melhor profissional para você, para o teu perfil. E a gente que trabalha num negócio que essencialmente precisa de encantamento, o que a gente percebe? Eu falo assim, quando a cerimônia é boa, e a cerimônia é boa no sentido, chegou, tá organizada, chegou, ela tá no horário, chegou, esse convidado tá bem recebido pela equipe de cerimônia. Sabe assim, ser boa não é só a celebração, é toda uma experiência. Eu falo assim, nossa, o nosso projeto fica muito mais bonito, porque ele já saiu encantado. Então a tua entrega vai para um outro patamar. A cerimônia, sim, faz muita diferença na construção do casamento. Quando você sai de uma cerimônia ruim, gente, nada tá bom. Mas sabe, uma das coisas que a gente tem debatido muito nos grupos de celebrante, de WhatsApp do Brasil, né? É essa questão da importância da celebração. Porque é aquela história, né? Essa frase não é minha, é de um monte de gente fala. Uma festa sem celebração é apenas... Um casamento sem celebração é apenas uma festa. Não, né? Tem que ter celebração. Tem que ter celebração. Né? Porque a gente vem discutindo muito essa questão, assim, quão os celebrantes não estão sendo valorizados até pelos demais profissionais de casamento, eu diria assim, né? Enfim, esse é um longo debate que a gente tem ainda. Mas essa questão da celebração funcionar, tanto que eu vi o podcast dos fotógrafos, e um deles fala sobre a questão que você pergunta assim, qual que é o maior desafio do fotógrafo? Ele fala, a gente tem que acertar a celebração. São as melhores fotos, a gente não pode perder nenhum momento. Eu acho que a celebração, como o Félix falou, é o que vai dar o tom. Se aquilo vai, porra, que saco, que porra, tá frio, tá isso, não sei o quê. Lógico, a festa vai ser divertida, depois que todo mundo bebe, vai. Mas é diferente. Mas eu acho que começa diferente, né? Eu acho que... E não achem, tenham certeza. E até brinquei, né, agora há pouco, falei, conversem com o cerimonialista, conversem com o produtor, calibre. Até porque, por exemplo, existe, dentro do universo de eventos, existe a cozinha. A cozinha é o coração de todo evento. Então, todo mundo trabalha pela cozinha, né? Eles têm que se preparar para servir jantar para 200, 300, 500 pessoas. É uma mega operação. Então, a gente vai calibrando os tempos muito em relação à cozinha. Eles são os que mais sofrem nesse atraso, no desenho de cronograma. Nesse desenho, claro. Eles sofrem muito. Por conta da estrutura da operação. Então, eu falo assim, os profissionais, eles precisam aprender a se conversarem, porque quem trabalha em eventos tem que entender que é como se você jogasse uma pedra num lago. Ela faz assim, ó, e eu falo assim que a pedra é a minha, né? Eu tô ali, pum, ele blum, blum, e ele vai reverberando. Se o celebrante não conversa e não explica algumas coisas, de repente a equipe de cerimonial fica desfalcada ali. Os fotógrafos e a filmagem não sabem o que vão acontecer. Se de repente ele atrasa demais, compromete um combinado que teve com a cozinha. Então, quem trabalha com eventos tem que aprender a conversar, gente. Hoje tem o WhatsApp, você manda uma mensagem para a pessoa ali rapidinho, me manda o roteiro, calibra tal coisa. Olha, preciso demorar um pouquinho mais. Tem 2 irmãs que vão falar, pô, a gente sabe que vai demorar. Ó, vão ter 2 irmãs.
pô, de repente você vai falar, Ana, eu tenho uma avó que é meio, sei lá, tem algum probleminha, né? Então qualquer coisa a gente deixa ela mais ali. Tudo é muito cadenciado no evento e daí eu acho que todo mundo que trabalha em evento tem a mesma importância, gente. Não existe, eu sou melhor, eu sou pior. Eu falo que o pessoal da produção, a gente fica num papel pior, porque a gente tem 20 para gerenciar, 30 para gerenciar. Então eu falo assim que a gente fica até, né, como o monstrinho dos eventos, porque a gente que coloca as coisas. Mas assim, uma copeira que não faz o serviço dela, ela atrapalha a experiência do convidado, de repente o noivo vê aquilo, atrapalha, não sei o que lá, não recolheu o negócio, caiu no negócio do DJ. Em evento tudo reverbera, todos têm a mesma, é uma cadência, né, uma engrenagem que precisa funcionar para que a experiência seja positiva no todo, né, no todo. Tem celebrante que a gente quer sair correndo, não pensa, não tem só bonzinho. Até a Ana falou. Bonzinho, não. Eu também assisti a edição do podcast com os fotógrafos. Vocês, por favor, quando vocês assistirem o podcast, faz um comentário. Fazer um comentário. Sejam gentis, comportem-se, gente. Quem assiste aí, põe um comentário, fazendo um favor. São todos moderados. Começando a partir de agora, para você que está assistindo, fazer um comentário. Não, mas a Ana estava falando, realmente, eu lembro de ter assistido, e aí quando eles falaram isso, até vivemos, Silvia, fizemos agora sábado o casamento sábado. Juntos, né? E o tanto fotógrafo quanto o videomaker era um fotógrafo e videomaker que eu ainda não tinha trabalhado, eles são de fora, né? São de Santa Catarina. E aí eu tive essa preocupação de fazer um contato com eles. Por quê? Essa coisa de contar a história dos amigos, que os amigos contaram pro celebrante, os noivos, naturalmente, eles estão ali na frente. Nos primeiros casamentos que eu comecei a fazer, eu já ficava com o noivo já ficava aqui, né? Porque ele é natural. Você conta uma história muito legal que ele viveu com o amigo, é natural que ele queira procurar o olhar do amigo, porque é um olhar de cumplicidade, de troca naquele momento. Ele não acredito que você contou essa história. Exato. E aí eu, na hora do casamento, me incomodei ali, do noivo quebrando o pescoço aqui pra trás. Falei assim, gente, quem sou eu na história de vocês pra vocês ficarem o tempo inteiro de frente pra mim? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de frente pra essa história, eu quero que vocês se virem pra trás, por favor. E quando eu fiz isso, Silvio, no primeiro casamento, os fotógrafos, imagina, né, tá com iluminação posicionada, tudo, sai todo mundo se quebrando pra um lado pro outro, e pega a luz e bota aqui, e reposiciona e tudo. E eu pensei, foi muito legal, mas eu pensei comigo, nossa, eu não posso mais fazer isso com a equipe, porque eu quebrei as pernas dos caras, os caras estavam posicionados. Então hoje eu já tenho esse hábito, toda vez que eu trabalho com um fotógrafo, videomaker que eu não conheço, eu aviso que vai ter esse momento, porque eu adotei ele como um momento ímpar e eu faço em todas as cerimônias, porque é um momento muito gostoso do casal trocar olhar com seus amigos, seus familiares. Mas o fotógrafo tem que saber. Porque se ele não souber, ele não consegue se posicionar para pegar as expressões, para pegar as reações. Isso que você falou é importantíssimo, porque cada um tem um jeito de trabalhar. Então, por exemplo, você faz eles virarem e os fotógrafos, sabendo, ele vai conseguir captar aquela cena que você está proporcionando, que você está criando. Então eu falo assim, que você está numa maturidade profissional em eventos diferente quando você consegue perceber isso. Eu vou fazer um negócio diferente, mas espera aí, deixa eu avisar, porque com certeza tem outros profissionais envolvidos ali que precisam saber disso. Eu falo assim, quando a gente foi para um outro nível de profissionalismo. Eu percebo isso muito lá no escritório. Quando eu tô com um profissional sênior, e é o sonho da gente da produção só trabalhar com gente boa, né? O movimento deles é diferente. Durante a semana, eles estão atrás da gente já, né? Precisava alinhar isso, tem como ver tal coisa. Ou quando vocês ficam sabendo de antemão uma coisa, já avisa, já pega e avisa antes e tudo mais. Eu lembro até um episódio, acho que foi com a Ana isso. A gente tinha uma noiva que a irmã morava fora, que a gente teve que montar um tablet. Sim. Foi, não foi? Foi ideia minha, inclusive, daí, aquilo, com o noivo. De montar o tablet, e daí a Ana avisou a gente antes, e daí você tem tempo para se preparar. Exatamente. Entende? Porque não parece simples pôr um tablet? É, super simples. Opa, mas espera aí, o lugar que ela ia celebrar o casamento era isso daqui. Na hora que os fotógrafos fossem passar pelas laterais, como que eles iam passar? Sendo que o tablet precisava ficar no tripé para ela ver. Entende? Então parece uma coisa que é uma bobagenzinha, mas todo mundo, não, peraí, vamos ver, mas você vai levantar como? Mas você vai colocar nisso, vai puxar como? Então é muito, quando a gente amadurece em eventos, você entende que tudo que você pensa, você tem que comunicar para que flua bem no dia. E que sugestão, assim, a gente vê vários novos celebrantes agora surgindo no mercado. O que vocês consideram como uma característica essencial para as pessoas que querem entrar nesse segmento de celebrar casamentos?
Olha, eu como profissional de comunicação, formado na área de comunicação, eu acho que o profissional que se interessa por celebração, ele já traz um dos elementos que eu acredito ser necessário, sensibilidade. Já nasceu com ele, Já nasceu veio com meio ele. pronto. Se ele se interessou em ser celebrante, é porque ele tem essa sensibilidade. Ele não seria despertado pela vontade de ser celebrante se ele não tivesse. Então, acho que esse elemento. E o segundo elemento, é preciso que a pessoa, o profissional que está ali todo sábado, todo domingo, fazendo uma prática oratória, você precisa trabalhar a sua oratória. Pode ser que seja só o Félix jornalista falando aqui? Pode ser, porque como eu disse, faz parte da minha profissão. Mas eu acredito que uma oratória bem construída, bem treinada, ela entrega uma prosódia mais envolvente, entrega uma narrativa mais interessante. Então, para quem está começando, eu acho que seria isso. Eu acho que trazer essa sensibilidade, que eu tenho certeza que se você está querendo trabalhar como celebrante de casamentos, você já tem. Já existe em você. Com certeza. Mas tem que trazer técnica também. Sem Tudo, técnica... gente, parem de achar que trabalhar em evento não precisa de técnica e estudo. As pessoas... Gente iludida. Tudo tem técnica e estudo e a gente só melhora porque tem técnica, repetição e estudo. Exatamente. Né? Só por isso. Eu já diria que... Assim, hoje, né, como você falou, as novas celebrações são celebrações autorais. Né? Então, assim, por mais que a história não seja minha, o texto é meu. Eu estou contando aquela história de uma maneira, o Luiz vai contar de outra, o Félix de outra. Então, assim... E é importante que o cliente saiba disso, né, Ana? Sim, com certeza. Eu falo assim, as celebrações têm uma assinatura. Tem, Vocês totalmente. precisam se identificar com o celebrante porque ela vai ter uma assinatura. Eu digo que o casal tem que confiar plenamente no celebrante. Porque eu não mando meu texto para aprovação. Nem eu. É surpresa, tá no contrato. Gente, dizendo é uma que relação de fé. De fé. É isso mesmo. Mas entrega na mão de Deus e vai. Mas eu digo assim para os novos celebrantes que sim, sejam autênticos, né? Realmente sejam verdadeiros com aquilo que vocês acreditam, tipo assim, você não vai fazer um civil, inventar alguma coisa só porque tá na moda ou porque tal pessoa faz. Dê a tua cara, né? A tua identidade para aquele teu serviço, né? Tipo, seja você, porque eu acho que isso faz muita diferença. A partir do momento que eu me identifiquei diferente, que eu vi que eu não precisava ser romântica, porque eu comecei achando que eu tinha que... Falei, não, gente, eu sou outra pessoa, eu sou outra celebrante, eu tenho outra cara. Então, assim, seja você, né? Seja autêntico, né? Eu acho que isso faz muito a tua marca realmente... mostrar quem você é, né? Você não copiar, porque tem muitos celebrantes por aí. E a questão de cópia de texto, né? A gente tem muito por aí, é o plágio. E o plágio é muito triste, né? Quando você não é... Então tem muita gente que copia, tem muita gente que, né, que... Enfim, eu acho que... Isso é só a prática mesmo que vai trazer, né? Então a pessoa tem que praticar bastante, tem que treinar muito para fazer. Porque você não pode improvisar na hora ali, né? Claro, você até pode improvisar, mas tem que ser algo que você tem que ter essa sensibilidade de sentir o que você pode fazer. Né? Então isso é só prática, né? A prática que vai te trazer. Que triste isso da cópia. Eu acho assim, copia, mas não faz igual, né? A inspiração, tudo vem de uma inspiração, né? Claro. Até o conceito de cópia, como dizer, é discutível, porque tudo vem são inspirações sobre inspirações. Mas copiar um texto de uma celebração, que triste, não, né? Tem gente, nossa, tem muitas histórias de plágio. Eu já tive alguns casais, assim, que... a pessoa acompanha a página, a pessoa já é até casada, ela não tá acompanhando a página porque ela quer me contratar para fazer o casamento. Ela acompanha porque ela acha legal ler os textos, ver os vídeos, ela se alimenta daquela energia que os casamentos têm. E tudo certo. E aí muitas vezes eu solto lá um texto para um casal que a pessoa, já aconteceu, a pessoa se identificou com aquela história, nossa, muito parecido com a minha história com o meu marido. A pessoa copia o texto e publica mandando pro marido ali como se fosse uma homenagem. Eu nunca me incomodei com isso, falo assim, gente, amor é uma das poucas coisas nesse mundo que quando a gente divide, na verdade, a gente multiplica. Então não tem problema, vamos dividir. Só que daí começou a entrar isso que a Ana falou. E até não foi uma percepção minha, eu nunca flagrei um texto meu copiado. Eu nunca flagrei. Mas os videomakers, os fotógrafos, começaram a chegar pra mim e falar assim, viu? Você tá trabalhando em parceria com fulano? Aí eu... Não, por quê? Cara, eu fiz um casamento semana passada, o cara usou um texto igualzinho aquele que você fez daquele casal 3 meses atrás. E eu falo, capaz, sério mesmo? E aí o cara
tinha ali. Ele mostra. Porque eles têm a nuvem deles, tá no celular, né? Daí Fotógrafos, comportem-se. Peraí, deixa eu abrir minha nuvem aqui. Daí o cara abriu a nuvem dele no celular e me mostrou. Eu falei, rapaz, não é que é o texto mesmo? Assim, eu fiquei chateado, a gente conversa, a Ana tá falando dos grupos de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente faz parte, se o Luiz quiser fazer parte, a gente inclui depois. Você não tava no grupo, você, por favor, agora peça pra entrar. Vou adicionar, pode adicionar. A gente não se conhecia pessoalmente ainda também, né? Então, nesse grupo, tem esse tipo de discussão. Primeira vez que eu vi, me deu um incômodo, uma raiva, né? Você fica bravo com aquilo. Só que depois eu fiquei imaginando, falei assim, bom, mas qual é o valor que a cópia tem? Qual é o valor que a cópia tem? Outro dia me perguntaram assim, cara, você não tem medo da inteligência artificial tirar o trabalho do celebrante? Porque o que impede o casal de ir lá pedir pro inteligência artificial criar um texto de casamento e dar pro primo celebrar, dá para um irmão celebrar. Tá no nada impede. Deles mas muito vai da tua interpretação. É isso. A interpretação que você dá pro texto. É isso. A inteligência artificial jamais vai conseguir fazer o que o Luiz faz, o que a Ana faz. E nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão sedentas por personalização, por se sentirem especiais e por terem uma atenção diferente. Então, acho que em contraponto a todo esse movimento tecnológico que vem, a gente quer se sentir gente, quero ser chamada por Silvia, sabe? Quero ter algo... Tipo, é a minha história, não é mais uma história que você pegou da internet, enfim. Então, da mesma forma que vem essa inteligência artificial, vem acompanhando junto essa necessidade da gente ter vida de verdade. Olha aí quantos casamentos ao ar livre que estão sendo celebrados, que é um reflexo como diz, humano, de tipo, preciso ter contato com vida, com natureza, com coisas que são de verdade. Não vejo como uma ameaça. Pode até entrar e fazer no chat GPT, mas... Claro, mas jamais jamais vai ser vai ter a emoção que o Luiz coloca, jamais vai ter a prosódia que a Ana coloca. Não tem como a inteligência artificial simular a psique humana. Não. Ele consegue simular a inteligência humana, mas não a psique. Não. Eu acho que pode facilitar alguns processos em relação a tudo em eventos e a tudo, mas não essa necessidade do vivo. A arte. É a arte em si, né? Não digo só do texto, mas ela é do ser humano, não adianta, né? Não sei. Não, fiquem tranquilos que na verdade vão ter mais celebrantes, mas eu não acho que a inteligência vai. Eu espero que não. E para a gente encerrar esse bate-papo, eu sempre encerro assim pedindo comporte-se de vocês, que é uma dica do profissional, de quem está aqui com a gente, dos nossos convidados. Pode ser para os noivos, podem ser para os convidados. Eu tenho um comporte-se para os celebrantes, eu vou abrir a roda. Vai lá, eu vou abrir a roda. Primeiro que eu já falei uma, que aprendam a conversar com os cerimonialistas e produtores, eles precisam muito dessa sinergia, dessa troca com vocês, porque vocês fazem parte, né, desse roteiro e é uma parte muito, muito importante. Celebrantes, por favor, parem de fazer propaganda durante a celebração de casamento. Não tem coisa mais horrorosa. É constrangedor. E vamos parabenizar fulano de tal pelo doce, fulano de tal que tá na cordeira. Você tá brincando? Não, isso acontece. Isso é tão grosseiro. Olha, compartilho com vocês. Vocês podem pôr no grupo de WhatsApp, tá? Eu nunca vi isso. Pode falar que fui eu. Falei, gente, é muito feio. Durante a celebração, fazendo jabá. Sabe, eu não sei se porque alguém indicou, eu não sei, mas não, é o momento dos noivos, a gente agradece, todos foram ali contratados, estamos muito felizes pela escolha, mas não precisa fazer jabá dentro da cerimônia, é feio. Sim, né? Eu não sabia. É feio, é muito, eu me sinto muito constrangida. Tá, esse é o meu, por favor, comporte-se. Não é ainda meu comporte-se, mas posso incluir mais uma nessa sua lista? Pode, que depois a gente... Celebrante que grava vídeo selfie durante a cerimônia para postar em rede social depois. Já ele próprio? Estou aqui agora no casamento, olha, a noiva tá entrando. Isso, Félix. A noiva entrando e o cara gravando o vídeo sempre para mostrar a noiva entrando e falando. Hoje aqui o casamento, vocês podem conferir mais aqui na minha rede social. Eu vi, Félix, não vi só uma vez, vi várias vezes. E eu vou te falar mais uma coisa. Indo nesse movimento da personalização, vou fazer uma cirurgia plástica e estou buscando um profissional. A primeira coisa que eu olho é se ele faz stories no centro cirúrgico. Se ele faz, eu não quero ele me atendendo. A última coisa que eu quero é um médico que na hora que eu tô aqui cortando a Silvia. Tudo bem, pode não me citar o nome, mas eu não quero. Gente,
tudo bem, nós precisamos das redes sociais, a gente sabe o poder da publicação, nós temos negócios que são fomentados, todo mundo, né, um negócio precisa trabalhar, a gente tem conta para pagar dia 5, funcionário lá no escritório, a gente precisa criar conteúdo, né? A gente sabe, mas calma, né? Não é Big Brother, né? Não, eu vi isso daí, Feliz. Só faltava ele fazer o jabá no final. Eu vi isso. Terrível. Desculpa, não foi o meu comporte, mas eu precisava incluir. Foi ótimo. Eu lembrei, fiquei horrorizada com esse também. Ai. Bom, meu comporte-se. Vamos lá. Eu tenho tantos. Ixi, Maria. Bom, tá. Uma coisa que me pediram umas 2 vezes só, mas que eu não gosto, é que, Ana, tem como você cortar seu texto porque vai chover, tipo cortar a parte... Gente, não, o texto é todo... Eu posso falar mais rápido, né? Então, não tem como. É que cortar o texto, eu acho tão cruel quanto aquelas pessoas que chegam e falam assim pro DJ, vai colocando música ruim. Gente, é o trabalho do DJ e vocês pedindo pro cara colocar... Não, combina todo mundo, toca a melhor música, mas deixa o profissional entregar o serviço dele no alto. No alto. Isso. Todos nós queremos entregar no nosso melhor, gente. Não diminua seu texto. Eu falei, não, gente, meu texto é amarradinho. Ele começa no boa tarde, ele vai até o beijo final. Né? Tem todo um porquê. Então, isso é algo que... Mas daí vem aquela conversa. Se tudo que é conversado antes, tá bom para todo mundo, né? Todo mundo tá na mesma página. Tem tantos. Não, fala mais um. Já falo que eu adoro, porque depois rende isso. Bom, outro comporte-se. A parte ali, na hora que você divide o altar, tem fotógrafos e fotógrafos, videomakers e videomakers. Nem todos eles, a maioria, eu diria que a maioria, assim, oi, posso usar? Eu saio, não sei o quê. Tem uns até que, às vezes, pedem para você, vai um pouquinho pro lado que eu quero tirar. É aquela história, parece que você tira aquele momento de aproximação, que tá todo mundo realmente prestando atenção, de repente, vai um pouquinho pro lado para eu captar tal coisa, dependendo do momento, assim, na hora do beijo eu saio, na hora dos votos eu saio, mas os celebrantes também sabem o movimento que sabe, tem que saber, né? Você não pode também ser o artista da festa, né? Mas assim, a minha hora de celebrar é a minha hora de celebrar, eu tô fazendo o meu trabalho, né? Eu sei que você também tá fazendo o teu, né? Mas assim, a gente tem que saber dividir o espaço. Eu cedo o meu lugar até que os noivos cheguem, daí eu peço licença, agora é minha vez, agora né? É meu momento. Agora você falou disso, eu lembrei de mais um comporte-se, que foi, eu assisti uma celebração de um casamento, que a celebrante, ela tava com uma roupa tão dourada, mas ela era tão dourada, e ela era uma famosa, uma famosa da internet. Ela foi convidada para celebrar o casamento. E ela simplesmente engoliu os noivos. Você não via os noivos. Primeiro porque ela era famosa, então a figura dela já chamava mais atenção. E daí ela foi celebrar com a Cleópatra, assim, toda de dourado, né? E os noivos ficaram ali, sabe, apagadinhos. Então eu acho que no caso da mulher, do homem é mais tranquilo, porque vocês têm a bênção chamada terno, né? Sim. O homem de terno tá resolvido pro resto da vida dele. Para nós mulheres é mais complicado. Para celebrantes mulheres, a questão da vestimenta, né, Ana? Então ela tem que estar num tom certo para um casamento, ou seja, ela não vai de calça jeans e camiseta, né? Que tem profissional também não entende isso, por que ele não pode estar de tênis e camiseta dentro do casamento, e ela também não pode estar mais ao ponto de tirar a atenção daqueles noivos. Para a mulher é difícil, né? É mais complexo. Eu tenho essa, né? Uma das últimas perguntas que eu faço pro casal é assim, qual que é a paleta de cores? Como que vai ser a decoração? Tem alguma cor que você não goste? Eu sempre pergunto cor do terno do noivo e dos padrinhos. Exato, tem que perguntar. Assim, tem uma cor que você não goste? Cara, um atleticano falou, pelo amor de Deus, não me vá de verde. E eu vou entender que o cara não gosta de verde, né? Então, não vou de verde. Mas assim... Essa eu já recebi também. Várias, assim. Já me pediram assim, Ana, usa manga longa. Porque todas as madrinhas iam estar de manga longa, ela queria. Eu não vejo problema. Eu gosto, eu vou ser bem sincera, eu gosto de eu estar combinando com a decoração, porque daí fica tudo harmônico nas fotos, sabe? Então eu acho que... E a gente tá ali no altar, a gente vai aparecer nas fotos. Você falou, Silvia, ontem, coincidentemente, eu estava refletindo, escrevi a respeito e postei na rede social falando sobre como eu acredito que o papel do celebrante, ele tem que ser de carteiro na cerimônia. O celebrante, ele é um carteiro, ele tá entregando cartas de amor que lhe foram confidenciadas naquele momento.
momento. Então, o carteiro não chega na tua casa e abre tua correspondência e senta no seu sofá com o pé em cima do sofá. A estrela da festa são os noivos. São os noivos, é bem A isso. gente nunca pode esquecer Você isso. Que a precisa estrela do fazer casamento a é o história casal. brilhar, o casal brilhar. E aí, para isso que nem a Ana falou, sair na hora dos votos, deixar o casal ter aquele momento da foto, do vídeo, que estão só os dois ali no altar. Isso é maravilhoso pro casal. Eu acho isso divino. É importante respeitar esse momento, né? E você, Luiz? Eu acho que meu comporte seria questão de atraso. Atraso, porque assim, a gente sabe que o horário do convite, né, no mínimo, vai ser 30 minutos ali para você conseguir organizar a celebração, organizar os padrinhos. Então, inclusive no contrato eu já coloco, né, o horário que eu coloco para o início da celebração no contrato, já consta ali que tem que ser no mínimo, né, ou 30 minutos antes do... O convite tem que estar com o horário 30 minutos antes, né? E sempre chegam antes dos convidados. Mas o que acontece muito são de noivos que demoram 1h30 para poder entrar. Nossa. Né? Isso é um desrespeito até mesmo com os convidados. Sim, com certeza. Porque se o convite está ali marcado para as 16 horas, tem quem chega 3h30 lá, né? E atrapalha o celebrante, Luiz. Você entendeu? É um grande problema, sabe? Isso aí para os próprios convidados é complicado. Né? Então eu acho assim, você ter um atraso, como a gente falou, um atraso combinado, né? Ó, a gente vai marcar no convite às 16 horas, mas 16h30, 16h45 a gente vai começar, tudo bem. Você está preparado para isso. Agora, esperar casamento porque madrinha atrasou 1 hora. Nossa, não tem como. Eu já rompi a amizade. Não precisa vir mais. Não vem mais. Não vem, porque é uma falta de respeito. Sim. E eu vejo muita noiva, às vezes, com essa preocupação. Às vezes nem é madrinha. É uma amiga que tá, puxa, mas fulano não chegou ainda. Gente, não tem um único casamento. Eu não me lembro de um casamento que eu celebrei. Geralmente a gente celebra, eu celebro e vou embora. Não tem um único casamento que quando eu tô indo embora não tenha um convidado chegando. Sempre. Porque se atrasou. Então, se o casal for esperar todo mundo chegar pra começar, vai atrasar. E como atrapalha o trabalho do celebrante, né, Luiz? De você pegar os convidados já cansados. Querendo que termine. Você tô começa o negócio que todo mundo já quer que termine. É bem isso. É o pior cenário. Meus amores, muito obrigada. Conversa você, deliciosa. Silvia. A gente tem que encerrar. Por mim, eu ficaria mais tempo aqui, mas de repente a gente marca. Muito rápido, 1 hora só, né? Parece, né? Você falou assim, 40 minutos, 1 hora. De repente termina e a gente ainda com tanta coisa para falar. Mas muito obrigada por disporem o tempo de vocês e compartilharem um pouco da experiência. É muito válido essas trocas, porque a gente... um monte de insights que vem e que de repente o casal nunca pensou, né? Alguém que está envolvido com o evento, nossa, eu nunca pensei nisso, né? Puxa, eu vou cuidar disso, não vou entrar na frente da celebrante, opa, que roupa que eu tô indo para um evento. Então eu sempre acho muito válido, porque é assim que a gente vai aprendendo e se comportando cada vez melhor. E quando a gente se comporta bem, a vida do outro e a nossa fica mais fácil, né? Com certeza. Por isso, comportem-se, gente, comportem. Beijo, obrigada, muito obrigada, Silvia. Obrigada, Silvia. Tchau, tchau, gente.